Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nesse devocional, quero estar falando aqui sobre o triste fim de um discípulo do nosso Senhor Jesus. E creio que vocês já imaginam quem seja, né? Com certeza, Judas Iscariote. E para isso, quero estar lendo com vocês um texto da Bíblia que se encontra em Mateus capítulo 26. Vamos estar lendo aqui dos versos 20 ao 25. Então leiamos. Diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Irmãos, podemos observar que palavras duras do nosso Senhor Jesus aqui neste momento, quando ele diz que ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Palavras duras que o Senhor Jesus proferiu neste momento aqui, quando ele estava reunido com os discípulos. E nós vamos observar que entre os 12, havia um que não era salvo, havia um ali que infelizmente não havia nascido de novo, e este era Judas Iscariote. E podemos observar que no verso 22 diz: E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Podemos observar que aqueles discípulos, menos Judas, né, os 11 discípulos, eles fizeram essa pergunta com total sinceridade. Eles se entristeceram quando o Senhor Jesus disse que um deles haveria de trair. E veja como que eles ficaram preocupados. Eles se preocuparam: será que sou eu que serei este que há de trair o meu Senhor? E eles perguntaram com toda sinceridade, com o coração contristado. Mas Judas, ele já sabia no seu coração que ele haveria de trair. E ele aqui, por final, no verso 25, e respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Veja que Judas, ele faz essa pergunta de modo dissimulado. Veja como que Judas era falso aqui. Como que Judas ele pergunta: Porventura sou eu? Querendo se fazer de vítima ou de inocente, quando na verdade ele próprio já sabia que ele mesmo haveria de trair. E o Senhor Jesus, ele sem dar nenhuma volta, ele vai direto: Tu disseste. Então o Senhor Jesus revela aqui que Judas é ele, o traidor. Irmãos, a gente pode perceber como que o homem ele pode ir tão perto de Deus, ele pode se aproximar tanto de Deus, e mesmo assim nunca ter nascido de novo verdadeiramente, assim como foi com Judas. Veja que Judas, mesmo depois desse discurso, Judas ainda trai o nosso Senhor Jesus, e só depois que o fato foi consumado é que verdadeiramente ele cai em si e pôde então observar o ato que ele cometeu. Ele pôde ter noção do ato que ele cometeu, só que já era tarde demais. E podemos observar, irmãos, em Marcos capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Veja que nesse capítulo de Marcos 6, o Senhor Jesus ele dá poder aos discípulos, e dentre esses 12 que fala aqui, Judas era um deles. Então observe que Judas,
Judas, mesmo não tendo sido um homem que nasceu de novo, Senhor Jesus concedeu-lhe essa autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos. Veja que Judas ele pôde experimentar o poder de Deus, tudo na permissão de Deus. E mesmo assim, Judas foi capaz de trair o Senhor Jesus. Mesmo Judas tendo experimentado o poder de Deus, mesmo Judas tendo tido a permissão de Deus para operar milagres, ainda assim, ele não era verdadeiramente nascido de novo. Mesmo Judas tendo observado ao vivo ali, ao vivo e a cores, Senhor Jesus operando grandes milagres, grandes maravilhas. Mesmo assim, Judas, ele preferiu as riquezas deste mundo. Ele preferiu as riquezas deste mundo do que as riquezas eternas. Ele preferiu as riquezas passageiras desse mundo do que as bênçãos eternas. E assim ele traiu o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, podemos observar por essa passagem, não é porque alguém faz coisas grandiosas, não é porque alguém opera grandes milagres, não é porque alguém fala muito bem, que ele é verdadeiramente nascido de novo. Não é porque alguém cura enfermos, expulsa demônios, que verdadeiramente aquela pessoa nasceu de novo. Veja que isso não comprova um verdadeiro nascimento. Ele pode ter a permissão de Deus para operar milagres no nome de Deus, mas mesmo assim nunca ter sido nascido de novo. E isso tudo é para que as profecias possam se cumprir. Veja, Mateus capítulo 7, de 22 a 23 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Veja a pergunta que essas pessoas dirão. E no meio desses estará quem? Judas Iscariotes. Que Judas Iscariotes ele pôde experimentar, ele pôde estar expulsando o demônio, como nós vimos aqui em Marcos capítulo 6. E qual será a resposta para estes? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, irmãos, então essas profecias elas irão se cumprir. Por isso Deus permite que haja falsos profetas no nosso meio. E nós precisamos ficar atentos a isso. Precisamos ficar atentos aos falsos profetas que estão no nosso meio. E muitos, eles conseguem operar milagres, expulsar demônios, fazer coisas grandiosas em nome de Deus, porque é a permissão de Deus. É na permissão de Deus. E nós, como crentes fiéis, crentes verdadeiramente nascidos de novo, precisamos que o Espírito Santo esteja nos concedendo, meus irmãos, o espírito de discernimento, para que a gente possa discernir entre o que é verdadeiramente nascido de novo e o que não é. Porque assim como foi com Judas, isso também vai acontecer nos nossos dias. Haverão sim falsos profetas, muitos que infelizmente enganarão a muitos, levarão muitos a um falso caminho, e por isso precisamos ficar muito atentos. Essa é a palavra que eu gostaria de estar deixando nesse devocional. Agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que estão acompanhando. Um grande abraço e que Deus esteja nos abençoando. Amém.